Aleluia, glórias a Deus. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida dia após dia. Essa é a promessa do Senhor. Ele tem para mim e para você uma paz que excede todo o nosso entendimento. Retorno da escola bíblica, que bênção. Cursos da família também estão retornando. E o convite do Senhor Jesus para nós nesse tempo é nós deixarmos de caminhar com as nossas próprias percepções, dizer, eu acho, eu penso, e trocar por assim diz o Senhor. E Jesus certa vez disse sua palavra que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, e também erramos porque nós não conhecemos o poder de Deus. E esse é um tempo que o Senhor tem nos dado possibilidades para que nós possamos investir no conhecimento da palavra com tantos recursos, com tantas ferramentas. Então, olha, se eu fosse você, não ficaria de fora de tudo aquilo que o Senhor irá fazer nesse segundo semestre aqui na igreja, através tanto da escola bíblica, como também dos cursos da família. Se você quiser mais informação, depois você nos procura ali no balcão dos ministérios. Mas aqui tem curso para tudo, para você criar filho na maneira de Deus, para que você tenha um casamento abençoado e feliz, para que você possa caminhar para um casamento, fazendo curso de noivos, entendendo os princípios primordiais para você ter uma vida bem-sucedida, você entender o seu papel, a sua singularidade como mulher única, nessa sociedade que deturpa muitas vezes, o nosso valor. Você, homem, também descobrir na palavra de Deus o real significado de ser homem ao máximo, aquilo que Deus criou para ser. Não fique de fora. Mas o fato é que o convite do Senhor para mim e para você nesse tempo é justamente nós trocarmos eu acho, eu penso, como assim diz o Senhor. Que aí nós não cairemos no erro. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Está João 14, 27, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós, geralmente cristãos, nós temos um vocabulário muito peculiar, Chegamos em algum lugar, a paz do Senhor, irmão. Graça e paz, irmão, não é assim geralmente, quando nós chegamos e cumprimentamos alguém? E nós precisamos, nesse tempo que só se fala de depressão, que só se fala de ansiedade, que só se fala de estresse, que só se fala de situações que muitas vezes querem roubar a nossa alegria, a nossa paz, nós precisamos, como povo de Deus, levantar uma palavra profética, assim diz o Senhor. E a palavra diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu não sei você, mas esses dias nós estávamos almoçando em casa e minha mãe ligou a TV, um jornal, misericórdia, só coisas ruins. Falei, meu Deus do céu, como que a gente vai conseguir se alimentar? Como a gente vai conseguir ter um momento de paz com tantas notícias ruins, com tantas situações que geram desesperança no nosso coração, aflição no nosso espírito? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Sim, mas nós temos uma palavra sobre as nossas vidas que é deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não há nada mais desgastante do que você estar próximo de uma pessoa tribulada, perturbada. A pessoa com o espírito inquieto, não é verdade? Tem pessoas que elas chegam num lugar assim, elas trazem uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma palavra de esperança, uma palavra de equilíbrio em meio ao caos. Mas tem pessoas que chegam, tumultuam o lugar onde está, e se ela não tem paz, ela também tenta roubar a sua paz, trazendo desestrutura. E nós sabemos que uma das coisas mais importantes que nós podemos ter na nossa vida, o tesouro mais importante, seria justamente a paz. Porque a paz, ela não é circunstancial, a paz é uma pessoa, Jesus é o príncipe da paz. A paz é um fruto do Espírito. E eu e você precisamos, em meio a situações adversas, em que o nosso espírito fica um pouco agitado, em que a nossa mente não para, e que muitas vezes as preocupações queiram, muitas vezes, roubar até mesmo o nosso sono, roubar o nosso apetite, roubar a nossa alegria de viver. Nós precisamos recorrer à palavra do Senhor, dizer sim a esse convite. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não tenha medo, não se atemorize diante das situações que os seus olhos contemplam, diante da situação que você está inserido. Eu te deixo a minha paz.
E quantas pessoas não dariam tudo que têm, de forma material, para adquirir essa paz que eu e você temos acesso. Então valorize aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. A paz geralmente é definida como um estado de calma e tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação. Tem pessoas que são bem agitadas, não sabem parar muito, não é verdade? Até nas férias tem que estar agitada, porque tem dificuldade de parar, o espírito é inquieto. E a paz deriva do latim, que traz uma perspectiva de ausência de violência ou guerra. Então você consegue ter paz nessa expectativa se está tudo bem, se está tudo caminhando tranquilo, as contas estão pagas, todo mundo com saúde, a casa limpa, organizada, você tem recurso financeiro, você tem um tempo com Deus, está tudo ótimo. Agora, nessa perspectiva, se você tiver em alguma área da sua vida em desequilíbrio, dificilmente você vai ter paz. E dias atrás, eu falei com vocês sobre algo que Deus tem comunicado muito ao meu coração nesse tempo, dizendo nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. O fato é que quando a paz está na nossa história, está no nosso dia a dia, a gente tem essa perspectiva. Por mais que eu deseje, por mais que eu queira, eu sei que não tem nada faltando. Nada deve ficar fora do lugar e nada deve estar quebrado, ou seja, uma vida organizada. Como é bom nós chegarmos em casa e ter aquela paz de espírito, que tudo está organizado, limpo, a roupa passada, guardada, a vasilha toda limpa, não é verdade? As donas de casa sabem bem que é isso, e os homens sabem como é bom ter paz, quando você consegue ter um dia de trabalho, voltar para a sua casa e ter harmonia, e ter com aquilo que você entende que é necessário para que você tenha uma sobrevivência diante de tantas pressões que você caminha diariamente. O fato é que a Bíblia nos fala sobre homens e mulheres que viveram momentos difíceis, e alguns deles perderam totalmente a sua paz, o seu equilíbrio, o seu estado de espírito. Cederam às pressões e por isso tomaram decisões erradas. Quantas vezes, nós tomamos decisões que roubam a nossa paz. É muito comum no nosso meio, nós ouvimos, não estou em paz em relação a isso, porque a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração. Então nós precisamos realmente na nossa vida buscar essa paz que excede o nosso entendimento. Ela não é circunstancial, não é ausência muitas vezes de guerras. Nós sabemos que as nossas guerras, elas não são contra pessoas, é muito mais profunda as batalhas espirituais que nós vivemos. E nós podemos desfrutar da paz que excede o nosso entendimento, mesmo nas situações mais difíceis. Então, se eu fosse trazer um conceito da paz, para mim seria realmente nós estarmos bem conosco, estarmos bem com o próximo e principalmente bem com o Senhor, sem peso na consciência, caminhando debaixo da direção de Deus. Mas no mundo que nós vivemos, a paz, ela é realmente um estado de tranquilidade, é um estado de serenidade quando tudo vai bem. Mas nós não somos imaturos espirituais e sabemos que nem sempre tudo vai bem. Nem sempre tudo está 100%, porque nós somos peregrinos nessa terra, e quando as coisas vão caminhando muito bem, a nossa tendência é nos apegar com esta terra. Aí o Senhor permite que as situações difíceis venham até nós, até em virtude do pecado, para que possamos saber que somos peregrinos aqui, somos passageiros, mas um dia nós estaremos nesse lugar de plenitude. Então, para mim, a paz, ela não é ausência de situações difíceis, nem de problemas, nem de enfermidades, nem de dores, mas é a plenitude do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração, que não há nada que venha e roube a nossa tranquilidade, roube o nosso sono, roube a nossa alegria, roube o nosso sorriso no rosto. Esses dias minha mãe falou assim para mim, como o semblante da gente transparece aquilo que está no nosso coração, e há pessoas realmente que são sempre com um semblante pesado, mas carrancudo, porque talvez há tantas preocupações, tantas situações, tantos conflitos internos, tanta falta de paz ali dentro, tanta angústia, que isso reflete na sua imagem, no seu rosto, na sua fisionomia. E que nós possamos, em nome de Jesus, permitir que Deus faça um limpa no nosso coração, porque do coração procede as fontes de vida, e que eu e você possamos, independentemente das situações, assim como a Bíblia relata aquela mulher que perdeu o seu filho, e na sua caminhada está tudo bem, ela está tudo bem, porque ela foi justamente naquele em quem poderia trazer a solução para ela.
Então não é você viver numa ilusão e numa mentira, fugir da realidade. Não está tudo bem, mas é você recorrer a quem pode responder aquilo que você tem necessidade. E eu quero convidar você a abrir o texto que nós estaremos meditando nesta manhã, que é em Atos 27. É uma história que eu creio que a maioria daqui conhece. E essa história fala justamente sobre um personagem bíblico que tinha tudo para perder a sua paz diante de uma situação extremamente conflitante, estressante, perigosa. Mas nós olhando para o texto, avaliando tudo aquilo que ele vivenciou, nós podemos dizer que ele conseguiu manter-se equilibrado, ele conseguiu entender que ele era a resposta de Deus naquele tempo, e ele conseguiu se posicionar da maneira correta. Atos 27, do 9 ao 11, se você puder acompanhar na leitura da sua Bíblia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O contexto desse texto que nós estamos lendo, Paulo era prisioneiro, estava sendo conduzido para ser julgado. E nesse processo, até ele chegar ao local onde seria o seu julgamento, ele entra então nessa embarcação, nesse navio, que era ferramenta de transporte no mundo antigo, época em que utilizava as rotas marítimas, para que pudessem chegar ao seu destino. Então Paulo chega naquele momento e ele então tem um discernimento espiritual. Então, em primeiro lugar, para que você tenha uma vida que você consiga proteger a sua paz de espírito, você precisa observar os sinais. Você pode repetir comigo? Preciso observar os sinais. O Senhor nos sinaliza o tempo todo. Mas o tumulto do dia a dia, as preocupações, a mente intranquila, faz com que a gente não perceba os sinais que Deus está nos mostrando. E faz com que a gente entre em situações que necessariamente nós não precisaríamos estar. Quantas vezes nós não observamos os sinais? E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo entrou naquela embarcação. Ele então sinaliza. Ele, com discernimento espiritual, ele diz: olha, eu percebo que essa navegação não será tranquila. Não apenas para o navio, mas também por nós. A nossa vida também corre risco. Mas a palavra do Senhor era clara quando diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e mestre do navio do que Paulo. Aqui a gente percebe que essa viagem tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para que desse errado. É claro que o centurião, ele buscou uma pessoa que tivesse, no seu aspecto ali cognitivo, mais conhecimento em relação à embarcação, mais experiência em relação à embarcação. Mas quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nós vemos que por 3 vezes ele sofreu naufrágio. Então, se o apóstolo Paulo aqui neste lugar que estava como prisioneiro, ele não era um PhD em navio, mas ele era PhD em situações que o navio poderia acontecer ali. Por 3 vezes ele sofreu naufrágio. Então, quem já passou por uma situação difícil, sabe quando a situação não vai ser muito legal, já fica um pouco esperta, observando. Minha mãe tem pavor de viajar de avião por causa das turbulências, mas ela viaja. Eu lembro quando nós fomos para a viagem missionária para o Chile, quando fomos passar ali pela Cordilheira dos Andes, a impressão que a gente tem é que eles puxam assim o avião para baixo. A turbulência era tão grande que sacudia o avião, assim, aquelas portas, caíam as coisas. Você via as aeromoças desesperadas, sentadas, assim, todo mundo desesperado. E a minha mãe apavorada, dizendo: minha filha, meu Deus, vai cair esse avião. E eu lá, cansada, voltando da viagem, do projeto missionário, extremamente exausta, encostei minha cabeça no ombro dela, assim, e falei: ai, mãe, deixa eu dormir. E ela falou: menina, vai cair esse avião, você vai dormir? Eu falei: mãe, deixa eu morrer dormindo. Ou seja, não me roube, né, a paz. Se você está aflita, administre sua aflição, mas não traga para mim o teu medo. Mas o fato é que muitas vezes, quando nós estamos ou vivemos uma experiência um pouco complicada, a gente sabe o que o perigo pode causar. Então aprenda aqui que nós precisamos observar os sinais
para proteger a nossa paz. Há situações que nós não precisaríamos enfrentar se nós observássemos mais claramente os sinais. Isso está muito ligado às vozes que nós damos ouvido. O pastor Richard fala muito aqui, né, pastor? Sobre a importância e sobre a sabedoria que há na multidão de conselhos. Então nós precisamos, principalmente os mais jovens, têm mais dificuldade de ouvir os mais velhos, perceber quão bom é você sentar próximo a uma pessoa mais velha que você, que passou por situações que você ainda não passou, que tem muito mais experiência, para te ajudar nessa jornada. Porque eu e você, de tempo em tempo, enfrentaremos situações difíceis. De tempo em tempo, o nosso barco será jogado, o nosso navio será jogado de um lado para o outro, e vem tempestade de um lado, vem tempestade para o outro, e é nesse momento que nós precisamos procurar pessoas mais experientes do que nós, não pessoas inteligentes, mas pessoas sábias, pessoas que conhecem a palavra de Deus e que ministram a palavra de Deus sobre a sua vida. Não há nada mais desesperador do que uma pessoa que está desesperada procurar outra pessoa que é ansiosa. Vai piorar a situação. Não há nada pior do que você estar mal, você estar chateado com algum diagnóstico, alguma notícia ruim, e você ficar próximo de uma pessoa em que a palavra dela vai ser uma palavra de desânimo. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz a minha cirurgia e o médico achava que eu estava com câncer, a minha mãe chegou na igreja, uma pessoa abordou, falou: irmã, o que está acontecendo com a sua filha? E a minha mãe estava assim, totalmente sem paz, preocupada. E minha mãe falou: então, minha filha está fazendo um tratamento e agora fez uma punção, não deu certo, teve que passar com uma cirurgia e talvez realmente ela tenha que aguardar após a cirurgia o resultado, se é câncer e se não é. Então nós estamos nesse processo de oração. E essa pessoa falou: eu já passei por isso. Minha mãe falou: irmã, já passou, e como que foi? Meu filho morreu. A minha mãe foi desesperada para casa, era a história dela, mas foi no momento em que minha mãe já estava angustiada. Então nós precisamos, nesses momentos difíceis, buscar pessoas sábias, pessoas com discernimento espiritual, não pessoas que vão nos iludir em relação às situações, porque o crente morre de câncer, o crente morre de acidente, o crente passa por dificuldades, mas apesar disso o Senhor nos sustenta e o Senhor nos mostra que a vontade dele, independentemente da nossa, é boa, perfeita e agradável. E pela misericórdia de Deus aqui estou, glórias a Deus. E o Senhor não me levou e também não permitiu que eu tivesse o câncer. Mas para que você proteja a sua paz em momentos de adversidades, você precisa observar a quem você dá voz, quem tem acesso ao seu coração. Procure pessoas experientes, procure pessoas que vão realmente ser canais de Deus na sua vida, trazendo esperança, trazendo direção, trazendo resposta daquilo que você aguarda em Deus. Então nós precisamos parar por uns minutos e avaliar que voz eu tenho ouvido. Isso principalmente em relação à política no Brasil. Nós ouvimos tantas coisas, não podemos ficar isentos das situações que acontecem, mas que voz eu tenho ouvido? Minha mãe ontem estava compartilhando comigo, falando sobre a guerra ali, né, da Ucrânia e Rússia, enfim, e as situações difíceis, e a forma como Deus tem levantado o Brasil com relação a soja, a trigo e tantas coisas. Eu falei: mãe, há uma promessa de Deus sobre o Brasil, uma palavra profética liberada, que Deus irá prosperar a nossa nação, que Deus irá abençoar a nossa nação, que a nossa nação será resposta para outras nações, que Deus levantará uns celeiros de missionários, que homens e mulheres de Deus terão abertura para vários países para entrar, seja como profissionais para abençoar aquele lugar, mas como canal de Deus para gerar uma nova realidade. Eu quero me apegar às promessas de Deus. Eu não quero colocar os meus ouvidos nas vozes que vão me trazer decepção, angústia, revolta, sentimento de injustiça. Não, eu quero trazer na minha mente aquilo que me dá esperança. As coisas podem sair do controle do lugar, mas Deus continua governando e a vontade dele sempre prevalecerá sobre a nossa. Eu creio que Deus tem promessas. Eu aprendo através do texto que naufrágios são inevitáveis. Muitas vezes enfrentamos situações difíceis, não porque o diabo nos colocou, porque o inimigo está com fúria, porque o inimigo está com raiva, porque o inimigo se levantou. O diabo não tem nada a ver com a história. Nós não observamos os sinais. E é claro que o inimigo, que é sutil, ele usa dessa situação
para gerar o quê? Problema, para gerar angústia, para gerar totalmente conflitos e falta de paz. Ele utiliza, ele é bem esperto, ele sabe disso. Mas há situações que eu e você enfrentamos porque realmente somos teimosos, porque não observamos os sinais, porque não ouvimos a voz da experiência e queremos caminhar com aquilo que nós queremos. E nós pastores costumamos muito no conselho pastoral ouvir as pessoas, e é interessante quando alguém fala, Deus me falou. Se Deus falou, não tem mais argumento. Mas muitas vezes o que Deus fala para essa pessoa, na perspectiva dela, não é a voz de Deus, é a voz do coração, porque a palavra do Senhor nos mostra qual é a vontade de Deus. Mas aí as pessoas buscam confirmação, e vai para um, e vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro. Isso vai gerando uma falta de paz, porque a pessoa vai em busca de ouvir o quê? O que ela quer. E aí a pessoa olhou para o lado, Deus falou, é justamente isso que eu quero. Mas a Bíblia fala o quê? Que o nosso coração é o quê? Enganoso. Então a nossa tendência é buscar as afirmações que nós queremos. Então o centurião estava ali, falou, um prisioneiro querer falar sobre embarcação, falar sobre situações difíceis, eu estou aqui com um piloto, quem tem experiência de mar é ele. E na verdade, nós não podemos caminhar por situações difíceis e culpar muitas vezes o diabo, é porque nós não observamos os sinais, não observamos as coisas que poderiam nos acontecer em relação àquilo. Quantos de nós, na verdade, entramos num negócio que não era, fizemos algo que não era, sofremos consequência porque não observamos os sinais. Então, você quer evitar dores desnecessárias e evitar naufrágios em sua vida, observe os sinais, que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o nosso maravilhoso conselheiro, e procure pessoas experientes, procure pessoas PhD e naufrágios da vida, pessoas que podem dizer, eu passei por isso, e você pode evitar passar por isso, e nós precisamos orar. Mas olha que o versículo 13 de Atos 27 diz, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Eu acho interessante que a palavra de Deus ela é detalhista. Aqui a Bíblia fala sobre o vento sul. E o vento sul é aquele vento que é muitas vezes enganoso. Nós achamos que ele é favorável, que está dando tudo certo, que está caminhando certo. Aí você vai. E quando você vê esse vento sul, te enrolou, te enganou. Isso acontece muitas vezes porque a gente pede para que haja confirmação de coisas que nós queremos, mas a Bíblia nos fala que nós precisamos buscar a direção de Deus, o discernimento de Deus, a palavra de Deus. Então veio o vento sul e eles perceberam que o vento não era tão favorável, mas a Bíblia fala então que veio outro vento. Esse vento chama-se Nordeste. O versículo 14 ele diz, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão, um vento chamado Euroaquilão. Açoitados severamente, versículo 18, pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Se eles acharam que está tudo tranquilo vindo o vento do sul, quando foram surpreendidos pelo vento do norte, é aquele vento que veio derrubando tudo, destruindo tudo. Então eles tiveram que começar a lançar o que? As cargas para fora do navio, para que eles pudessem se manter em vida. Eu acredito, olhando para a palavra do Senhor, que essas cargas eram valorosas. Elas eram preciosas, elas eram importantes, elas tinham o seu valor. E muitas vezes quando o vento bate na nossa vida, que quer roubar a nossa paz, gerar intranquilidade, eu e você vamos sentir dores. Nós teremos alguns prejuízos no meio dessa tempestade e teremos que lançar para fora coisas que muitas vezes vão nos impedir de continuar a nossa caminhada. Ou em outros momentos, Deus permitirá que essas coisas sejam lançadas para fora, para que nós não venhamos nos apegar a elas. Não tem nada mais complicado que você se deparar com a falta de paz por você perder o emprego, por você quebrar um relacionamento. O jovem principalmente, não é verdade, do namoro, meu Deus, eu vou morrer sem essa pessoa. Então às vezes você percebe que você se apega àquele emprego, se apega àquele salário, se apega àquele cargo, se apega àquela função, se apega àquele momento, se apega àquela pessoa, e vem a tempestade e leva embora, porque Deus quer nos mostrar que não há nada que possa roubar de nós a paz, mais do que aquilo que nós colocamos a nossa convicção.
Nós podemos muitas vezes perder situações, perder pessoas, perder emprego, perder salários, passar por situações difíceis, mas nós precisamos entender que por mais que percamos aquilo que é importante, o essencial permanecerá conosco, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, na embarcação da nossa vida, o vento bate e nós começamos então a avaliar e a perceber aquilo que nos pesa e aquilo que nos sustenta. Às vezes Deus tira da nossa vida aquilo que nos pesa, que para nós é importante, mas apenas nos pesa. E aí, meio às tempestades da vida, é como um divisor de águas sobre nós, e nós vemos realmente aquilo que nos sustenta. E quem nos sustenta é o Senhor. É importante, mas não é o essencial. Deus sabe aquilo que você precisa. Talvez durante essa semana, nesses dias, você que está aqui nesta manhã passou por situações difíceis, que você fala: Senhor, eu perdi as cargas, Senhor, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo nessa caminhada, e Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: as cargas foram, mas eu permaneço, as cargas foram, mas as minhas promessas permanecem sobre a sua vida, e você chegará do outro lado. O apóstolo Paulo tinha uma palavra convicta: o essencial está com você. Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, Ele está conosco, independentemente se o mar está agitado ou não, se o nosso barco está sendo quebrado ou não, se o nosso navio está sendo lançado para um lado ou para o outro. Nós temos aquilo que é principal dentro de nós, e nada poderá roubar a nossa paz. Não é aquilo que acontece do lado de fora, é aquilo que o Espírito Santo de Deus gera do lado de dentro. Segundo ponto, como proteger a paz quando a pressão aperta? Seja mensageiro da esperança. O apóstolo Paulo chegou naquela embarcação como um prisioneiro. E talvez ele pudesse se colocar naquele lugar como vítima, como injustiçado. Até porque ele estava sendo deslocado para outro lugar, para o seu julgamento, por ele ser um soldado romano, para não sofrer injustiça no seu julgamento. Talvez ele pudesse ficar ali com um sentimento de vítima, de coitadinho. E a Bíblia fala que tinha mais de 270 pessoas ali naquela embarcação, mas olha o que fala no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar o quê? Esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho, ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. De vítima, Deus levantou como um grande líder naquela embarcação. Muitas vezes, situações que nós passamos têm a predisposição de nos colocar nesse sentimento de vitimização. Ai, coitada de mim, meu Deus, eu sou perseguido no meu trabalho, meu Deus, eu sofro tanta situação, é tanta inveja, é tanta luta. Eu tenho uma amiga que para ela tudo é inveja. Ai, porque a profeta revelou que é inveja, porque a inveja é uma realidade, mas se você ficar só preocupada com a inveja, você não flui. As pessoas são más, o mundo jaz no maligno. Eu não tenho que ficar preocupado com o sentimento que ela tem em relação a mim, eu tenho que cuidar o meu sentimento em relação a ela, com compaixão, com graça, com amor, com discernimento e com cuidado, mas não ser vítima de situação. Então nada dá certo na vida dela porque tem muita inveja. E não é assim. Não procure culpados, procure resolução. O apóstolo Paulo se levantou como mensageiro da esperança. Você pode imaginar 276 pessoas num navio arrebentado, destruído, com as cargas todas perdidas, pensando que iam morrer, e começar a gritar de desespero no meio daquele barco, daquele navio. Deus os colocou no navio chamado família, no navio chamado Igreja Batista Memorial. Deus te colocou no navio da sua empresa, do seu trabalho, para que você seja um mensageiro da esperança. A situação está difícil, mas agindo Deus, quem impedirá? Vamos clamar ao Senhor. Deus pode mudar a situação, Deus muda o coração das pessoas, Deus muda a percepção, Deus muda a história. E eu e você precisamos testificar, testemunhar e animar as pessoas que estão desanimadas. Apóstolo Paulo se levantou, e a Bíblia é muito clara nisso. É quando os Golias se levantam que os Davis se revelam. É necessário que as situações difíceis se levantem contra nós, para que os Davis, os guerreiros de Deus, as mulheres de Deus se levantem
como mensageiros da palavra do Senhor. É no meio da crise, é no meio do furacão, é no meio da tempestade, que o Senhor nos levanta para nós cumprirmos o nosso papel, de sermos mensageiros da esperança. Aquilo que você carrega dentro de você faz a diferença onde você está. Se posicione, governe as suas emoções, levante pessoas, encoraje, não desanime. Deus te colocou na situação difícil, glória a Deus. Deus tem um propósito, a vontade do Senhor é acima da minha, os pensamentos são maiores que os meus, e eu vou continuar crendo que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Tenha perspectiva diferente dentro de você, não fique apático. Há uma voz dentro do seu coração que precisa ecoar aonde você está. É a voz do Espírito Santo de Deus. Não é dizer eu penso, não é dizer eu acho, é dizer assim diz o Senhor em sua palavra. Vamos orar, porque a paz que excede o entendimento guardará o seu coração. Nós precisamos comunicar a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, ela não tem só sobre ela esperança. A palavra de Deus não tem só sobre ela conforto, consolo, porque a palavra de Deus é comparada com espada. É a nossa arma de guerra. É nos momentos difíceis que a gente pega essa palavra que fala: olha aqui, diabo, você não vai oprimir, você não vai destruir minha família, você não vai conseguir destruir os planos e os projetos de Deus para a minha vida e para a minha casa, para os meus negócios, porque Deus é comigo e eu sei que Ele me dará o escape necessário. Ele é socorro presente na hora da angústia, por isso não temeremos. A paz não pode ser roubada do nosso coração. Abra sua boca, fale sobre vida, fale sobre esperança, fale sobre restauração, fale sobre Jesus. Você é a luz do mundo, você é sal. O navio foi destruído, há coisas que já foi, já era, não adianta a gente lamentar. Já foi, já era. A maturidade espiritual, justamente nós entendemos que algumas páginas precisam ser viradas. Alguns capítulos precisam ser encerrados para continuar uma nova história. E nós muitas vezes sofremos: ai, aquele barco que ficou, ai, Senhor, aquela caixa que foi. Não dá para continuar assim. Nós precisamos entender que nos momentos mais difíceis, terceiro lugar, nós precisamos crer na providência de Deus. Olhamos para a palavra de Deus, vemos momentos tão difíceis em que homens e mulheres enfrentaram, mas em todos os momentos Deus manifestou a sua graça, a sua presença, o seu favor, a sua misericórdia e a sua bondade. Sabe quando o salmista fala: certamente que a bondade, certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Igreja do Senhor Jesus é todos os dias. É todos os dias, e nós precisamos trazer a palavra do Senhor para o nosso coração e entender que independentemente da situação que nós estamos enfrentando, a graça, a misericórdia, a bondade, a provisão, o favor do Senhor estará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Versículo 23 diz: porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo. Porque nesta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. No dia mau, eu e você podemos contar com uma visitação especial da parte de Deus. Foi assim com Elias. Após destruir ali os profetas de Baal, estava cansado, esgotado emocionalmente. Estava sendo intimidado com uma carta. Então ele correu, foi para uma caverna. A Bíblia fala que ele não comia, que ele pedia para morrer. Tamanho abatimento da sua alma, porque a exaustão também chega para homens e mulheres de Deus. E nós não cuidamos dos sinais. E quando vemos, estamos numa situação que rouba a nossa paz. Mas a Bíblia fala que aquele homem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. Soprou um vento. O Senhor mandou ele ficar em pé, comer e caminhar, porque a jornada não tinha terminado. No dia mau, há uma visitação especial de Deus. Sabemos que Sansão caminhou pelos desejos do seu coração, não observou os sinais e sofreu consequências difíceis.
Mas teve um momento da sua vida em que ele reconheceu e ele clamou. No dia mau, em que ele estava sendo ridicularizado como um palhaço diante dos seus inimigos. E ele teve uma visitação de Deus e Deus lhe deu a vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha, lançados para a morte, o dia mau, o dia difícil. A Bíblia fala que havia um quarto homem na fornalha. No dia mau há uma visitação especial da parte de Deus sobre a nossa vida. Você crê nisso? Daniel na cova dos leões, leões famintos, prontos para tragá-lo, para devorá-lo. Mas era um homem de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que houve uma visitação especial, e o anjo do Senhor estava ali, cuidando dele a noite inteira, e fechou a boca do leão. Deus é com você. No dia mau, creia na providência de Deus para com a sua família, para com a sua casa. Antes de entrar no deserto, para ser tentado, Jesus foi batizado. Deus sabia o que Jesus sofreria ali no deserto. Deus então, no batismo de Jesus, se manifestou como uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, mas uma voz soou do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Jesus foi visitado com uma visitação especial da parte de Deus para que ele tivesse firme em seu coração, filho de quem ele era. E aí ele estava apto para durante 40 dias, mesmo diante de desgaste físico, emocional, espiritual, de afronta, de tentações, ele pôde confrontar Satanás por meio da palavra de Deus, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus queria fazer através da vida dele, e ele sabia a sua paternidade. Eu sou filho de Deus. O que eu e você precisamos ter na nossa mente é que nós somos filhos de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há promessas de cuidado, de restauração, de livramento sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que nos dias difíceis, a visitação do Espírito Santo de Deus será uma realidade sobre a nossa casa, será uma realidade sobre a nossa vida. Em último lugar, para nós protegermos a nossa paz, nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Quando está tudo bem, a nossa tendência é estar bem. Mas quando as coisas não caminham da maneira como nós esperávamos, nosso coração fica agitado. E a Bíblia fala que o homem com coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, nos agarrar à promessa de Deus. E olha o que o versículo 24 diz. Dizendo então Paulo àqueles homens: não temas, é preciso que eu compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo em que me foi dito. Porém é necessário que vamos para outra ilha. O apóstolo Paulo, ele se agarrou às promessas de Deus. Nos momentos difíceis em que nós enfrentarmos, nós precisamos trazer na nossa mente as promessas de Deus, nos agarrar àquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Foram as palavras que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus, que o sustentou naquela embarcação, que o sustentou naquele momento difícil, naquele momento de perda, naquele momento de desespero. Paulo não se abateu, ele tinha convicção que a palavra de Deus dada a ele seria cumprida. Quando eu e você entendemos que a palavra de Deus será realizada na nossa vida, realizada na nossa família, com os seus filhos, com o seu trabalho, com o seu ministério, com a igreja do Senhor, nada pode roubar a nossa paz, nada pode roubar o nosso ânimo, a nossa alegria de servir, a nossa alegria de trabalhar para o reino, nada pode roubar a nossa paz. Paulo não se abateu, porque a palavra de Deus o sustentou. Se sentires frouxo no dia da angústia, porque a tua fé é pequena. Quantas vezes a gente se sente frouxo no dia da angústia, no dia da afronta, no dia do levante, no dia da fofoca, porque nós estamos dando ouvido mais às palavras de homens do que para a palavra de Deus. Deus é com você.
Versículo 44 diz assim: quando os demais que se salvavam, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e assim foi que todos se salvaram em terra. Você pode se colocar em pé? O que eu acho interessante aqui, o quanto Deus é detalhista. Nós estamos falando de uma tempestade, de um navio imenso, que transportava 276 pessoas. E com a chegada da tempestade, foi se destruindo, eles desesperados jogaram as cargas. Mas o apóstolo Paulo fala: levante-se, homens, tenham ânimo, porque eu tenho uma promessa da parte de Deus. Eu preciso estar diante de César, e todos aqueles que estão nessa embarcação também carregam essa promessa comigo. Chegará em vida. Mas a Bíblia fala que alguns se salvaram segurando em tábuas. Talvez outros foram nadando até a ilha, outros foram em destroços do navio. E a Bíblia fala: e foi assim que todos se salvaram. Talvez você esteja enfrentando tempestades, situações difíceis, em que você olha, você só vê destroços, só vê tábuas. Mas Deus fala: se agarre a isso. Esse pouco que eu tenho colocado na sua mão é suficiente para que você chegue do outro lado. Talvez você perdeu na caminhada aquilo que era importante, mas você tem o essencial. Agarre-se à perseverança, agarre-se à fé, agarre-se à promessa de Deus, agarre-se à presença de Deus que é com você. Há uma promessa do Senhor para as nossas vidas, e nós precisamos tomar posse delas. Nós chegaremos ao nosso destino, nós chegaremos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Não importa o que ficou para trás, se agarre com aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem, valorize quem ficou, valorize quem está com você. Seja grato. A presença do Espírito Santo de Deus é essencial para nós. Um pouquinho de fé que ficou dessa tempestade, um pouquinho de coragem que ficou dessa tempestade, um pouquinho de esperança que ficou dessa tempestade, um pouquinho de força que ficou dessa tempestade, é suficiente para você chegar ao seu destino. O Espírito Santo nos diz essa noite: não se apegue ao que ficou, não se apegue ao que você perdeu pelo caminho, se apegue àquilo que Deus quer construir a partir de agora para você e para a sua família. Mas a Bíblia fala que aqueles homens chegaram até a ilha de Malta. E a luta não terminou, porque quando eles foram fazer a fogueira para se aquecer, o apóstolo Paulo, ali mexendo na fogueira, foi picado por uma víbora. E a perspectiva daqueles homens é que ele era um prisioneiro, é que ele morresse. Mas as circunstâncias de fora não podem roubar a minha paz de dentro. A Bíblia é tão linda, ela fala que quando a víbora agarrou a mão do apóstolo Paulo, ele simplesmente balançou a víbora e jogou no fogo. Ele sobreviveu à tempestade. Você acha que ele ia morrer com a picada de uma cobra? De uma víbora? Eu aprendo com isso que muitas vezes Satanás, como essa víbora, ela quer colocar do seu veneno sobre nós, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa tranquilidade, para roubar a nossa confiança em Deus, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa alegria. Ele é o ladrão. Mas que em nome de Jesus nós possamos mesmo nesta manhã repreender o inimigo, repreender o dia mau e saber que nenhum veneno vai poder infiltrar no nosso corpo, porque nós temos o essencial, nós temos o príncipe da paz. Muitas vezes a nossa mente é como um mar agitado, não consegue encontrar até descansar, até encontrar um porto seguro. Mas olha que Isaías 26, versículo 3 e 4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. E olha que o profeta diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor teu Deus é tua rocha eterna. Ele é o nosso Deus, aleluias. E não importa se o mar está agitado, não importa se o vento está te afrontando, não importa se a víbora quer envenenar o teu coração contra as promessas de Deus,
Não importa se as cargas se foram, importa que Deus é com você. O príncipe da paz é com você. E Ele é suficiente para que você consiga vencer as tempestades da vida com fé no coração, com paz no Espírito, em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus, fechar os seus olhos e começar a clamar: Senhor, conserva minha alma em paz. Conserva minha alma em paz. Tu és a minha rocha eterna. Não é essa enfermidade, não é essa ruptura de relacionamento, não é esse problema financeiro, não é essa situação difícil que determinará aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Na hora da adversidade, eu e você precisamos manter a paz e precisamos manter o ânimo. A alegria seja um encorajador. Seja uma encorajadora. Está precisando de paz para tomar decisões, para seguir em frente, para poder fazer como o salmista: eu deito, eu logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Se a insônia tem visitado a sua casa, é porque você tem permitido que o inimigo, a víbora, envenene o seu coração. Mas nesta manhã Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, deixe que a minha paz invada a sua mente, invada o seu coração. E por mais que os seus olhos naturais não enxerguem tudo aquilo que eu estou fazendo, o meu Espírito testifica no teu Espírito que você é meu filho, e as minhas promessas serão uma realidade na sua vida. Você quer sentir paz? Você quer usufruir da paz que excede o entendimento? Diga sim ao convite de Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. O mundo fala para você ter paz, tem que estar tudo 100%. Não tem que ter guerra, não tem que ter dificuldade, não tem que ter problema. Essa paz é circunstancial. A paz que eu tenho para você não é essa paz do mundo. A paz que eu tenho não é circunstancial, ela independe. A paz é uma pessoa, é Jesus. Deixe-vos a minha paz vos dou. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quantos creem nessa palavra?